no Salmo de número 137, por favor. Pode deixar. Salmo de número 137. Está escrito assim lá: junto às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, e aqueles que nos levavam cativos nos pediam que os alegrássemos cantando os cânticos do Senhor. E aí, o verso de número 4 diz assim: mas como entoaremos o canto do Senhor em terra estranha? E a gente para por aí. Eu quero ministrar um pouquinho só a respeito da nossa identidade, como a gente foi deixando a nossa identidade de lado. E em alguns momentos eu chego a pensar, eu não sei se você é assim, mas às vezes eu paro para pensar, e já cheguei a me questionar algumas vezes: será que eu posso ser chamado de filho de Deus mesmo? Em alguns momentos da minha vida. Eu não sei o que é que você pensa, mas a gente hoje vive uma crise monstruosa de identidade. A gente vem ouvindo palavras assim, ministrações assim, há muito tempo, e parece que a gente não está se emendando, parece que a gente não está entendendo. Ontem à noite nós estávamos em Reginópolis, numa reunião da liderança da nossa regional, dos jovens, e nós ouvimos o pastor Marco, lá de Reginópolis, ministrar para nós a respeito exatamente disso, também a respeito disso. O povo cristão vem perdendo essa identidade, e eu quero te convidar também a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1, é um texto mega conhecido, quando Deus chama Abrão até então, e ele diz assim: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, pega suas coisas, vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele diz assim: eu farei de você uma grande nação, te abençoarei aqueles que te abençoarem, me amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então Abrão sai com todas as suas coisas, sua família, seus servos, e ele vai para um lugar, e Deus o direciona a uma terra. Ali Deus forma um povo, estabelece um povo, um governo, um conjunto de normas, de regras, e ele diz para Abraão: nesse povo eu vou ordenar a minha bênção, não se misturem com outros povos. E aí nós vemos a continuidade de toda a história, o povo se prostituindo, o povo se misturando, se mesclando com outras gentes, pessoas que cultuavam outros deuses, pessoas que sacrificavam seus filhos, e o reflexo disso a gente vê quando acontece o estabelecimento das dinastias, dos reinos, no livro de Crônicas, no livro de Samuel, quando os reis de Israel, eles começam a se juntar com mulheres estranhas. Alguns sacrificavam seus próprios filhos, queimavam seus filhos, levantavam altares a deuses estranhos, e Deus os punia. Sabe por quê? Porque eles perdiam a sua identidade, eles se tornavam pessoas confusas, eles não sabiam quem eles eram de novo. E aí nós olhamos para o livro de Juízes, a gente vê a história de Sansão, um homem que foi, desde o seu nascimento, direcionado para ser um libertador. Tinha um conjunto de regras, porque ele era nazireu, para que ele as seguisse, mas em todas elas
todas elas. Sansão conseguiu errar, e ele foi punido por isso. E hoje, nós olhamos coisas horrendas acontecendo, nós vemos coisas horríveis acontecendo, e nós estamos nos acostumando, e achando essas coisas normais. Nós olhamos para o que a mídia diz, a mídia nos mostra. Em 2017, a melhor cantora brasileira é um homem. Nós olhamos na Liga de Vôlei Feminina brasileira, a melhor jogadora é homem. Nós assistimos MMA em algumas vezes, alguns gostam. Há uma lutadora espancando mulheres, é homem, e nós batemos palma. E nós estamos acostumando com essas coisas, e fazendo disso verdades para a nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente tem perdido a nossa identidade. Eu tenho ficado perturbado com isso, porque às vezes, ontem o pastor Marco mostrou algumas imagens de guerra, de pessoas abandonadas na sarjeta, e algumas outras lá que não são segredo nem mistério para nenhum de nós. E no primeiro momento que ele mostrou aquilo, sabe o que passou pela minha cabeça? Nada. Eu olhei aquilo, pensei, eu já vi isso, foi só isso, mais nada. Depois ele disse assim: passe de novo essas imagens, agora tente enxergá-las como Jesus enxergaria. Sabe o que eu senti na hora? Vergonha, porque eu não conseguia olhar com misericórdia no primeiro momento. Depois eu parei para pensar, Jesus sentiria misericórdia, teria misericórdia daquelas pessoas. Nós vemos essas cenas todos os dias, e nós nos acostumamos com elas. Nós olhamos para o conjunto de normas que Deus estabelece em Abraão, quando ele forma um povo, porque Deus tinha um sonho, e o sonho de Deus era andar com esse povo, era viver com esse povo, era caminhar com esse povo, era estar onde esse povo estivesse, era dirigir esse povo. Nós vemos essas coisas acontecendo. Deus chega a dizer para Abraão, num momento lá em Gênesis 15, 16, eu não me lembro direito, e ele prediz a Abraão, ele fala: Abraão, esse meu povo vai se desviar, esse meu povo vai sair da minha linha, da minha presença, e eu os punirei, eles serão levados para uma terra estranha. E Deus estava falando para Abraão do cativeiro, lá no Egito, 400 e poucos anos lá. Mas eu os tirarei de lá, eu levantarei um libertador, e eles sairão de lá, porque eu tenho uma aliança com eles, com esse povo. Eu os punirei, mas eu os amarei para sempre. Esse povo sai do Egito. A gente vê a história nos mostrando que Moisés envia 10 espias, um príncipe de cada uma das tribos, e eles vão para a terra de Canaã. Eles observam a terra, trazem o cacho de uva e todas aquelas questões que eles levantam. 10 deles fazem o povo chorar, e 2 deles fazem o povo pensar, e eles empreendem uma confiança naquelas pessoas. Sabe por quê? Porque Josué e Calebe, esses 2 homens, príncipes das suas tribos, eles tinham uma identidade convicta, eles sabiam quem eles eram de verdade. Quando eles olhavam para as mãos, quando eles olhavam para o sinal no corpo da circuncisão que eles carregavam, eles diziam: eu sei quem é o meu Deus. Eles não tinham confusão na mente.
porque eles sabiam quem eles eram e sabiam onde eles queriam chegar. Eles confiavam em Deus, porque eles tinham experiência com Deus. Eles amavam a Deus, porque eles caminhavam com Deus, eles tinham vida com Deus. Deus pune por 40 anos uma geração. Pessoas morrem no deserto, nasce uma nova geração, sem raiz pecaminosa, sem raiz no deserto, e essa geração herda Canaã, entra em Canaã, se desvia de novo, Deus resgata, se desvia de novo, Deus perdoa, se desvia de novo. E eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia lá em primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo de número 17. Irmãos, essa meditação, essa questão de identidade, ela tem que ser resolvida entre nós, no nosso meio. Ela deve ser tratada, ela deve ser encarada como algo espiritual e extremamente importante. 1 Crônicas, capítulo de número 17, verso de número 21, diz assim: quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito, estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo, para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Davi está conversando com Deus e orando a Deus em ação de graças, e ele fala desse povo, que sou eu, que é você, que somos todos nós. O que é que a gente tem feito para que a nossa identidade cristã seja restaurada e resgatada? Será que essas perguntas que eu faço para vocês, irmãos, são perguntas que eu já fiz para mim, e as tenho feito todos os dias, e elas têm nos perturbado. Nós olhamos para os nossos jovens, nós olhamos para as crianças, nós olhamos para as famílias hoje. A família está desconfigurada. O mundo tem pregado uma família totalmente desconfigurada dos padrões da Bíblia, e a gente está batendo palma. Tempo atrás nós fomos num fórum em São Paulo, onde que era, pastor? Lá em Barueri. Em Barueri, para a gente, numa discussão, se a nossa igreja ia permanecer sendo uma igreja exclusiva, ou seria uma igreja inclusiva, que inclui todas as pessoas, independente daquilo que eles fazem ou não, e os colocariam aqui, e nos departamentos, discussões a respeito disso. A gente não deveria nem discutir isso, irmão. Nós deveríamos olhar para a palavra e segui-la. Deus já estabeleceu. Se existe uma placa de pare, você está indo nessa direção, há uma rua que corta a tua frente, tem uma placa de pare, você não tem que passar reto, para depois discutir, será que tinha que parar ou não? A placa estava lá, era para ter parado. A lei está aqui, é para obedecer, não é para discutir. Nós estamos fazendo emendas na Bíblia com o povo. Aí a gente vai lá para o Salmo de número 137, quando o salmista fala assim: junto às margens dos rios da Babilônia. Sabe o que Babilônia significa e tipifica para nós? Pecado, desvio de conduta, caminho errado. Sabe o que Babilônia significa para nós cristãos? Promiscuidade, prostituição religiosa.
acréscimo de deuses a serem adorados. É isso que Babilônia significa. No Salmo 137, Babilônia tipifica lugar de opressão, lugar de escravidão. O povo foi tirado da sua terra e foi transportado para uma terra que não era dele. Quando o pastor Dorival falou assim: que bom voltar para casa, aqui você tem amigos. Eu pouquíssimo viajo, pouquíssimo, saio muito pouco. As viagens longas que eu faço são para vanglória. Brincadeira, quando a gente anda 100 quilômetros, 120 quilômetros por aí, irmãos, algumas vezes a gente saiu com a família, e a frase que a gente fala quando nós estamos voltando para casa é a seguinte: graças a Deus, nós estamos voltando para casa. E quando a gente abre o portão e entra, nós estamos no nosso lar. A nossa cama é a melhor cama que existe no planeta. O nosso banheiro é o melhor banheiro que existe no planeta. A geladeira da nossa cozinha é a melhor, independente do que tem lá dentro. Mas você pode abrir e fechar a porta a hora que você quer. Esse povo de Deus, no Salmo de número 137, estava em um lugar que a cama deles não era a melhor. Eles não podiam abrir a geladeira a qualquer momento, porque eles eram escravos numa terra estranha. E ainda, as pessoas falavam: aí, canta lá as musiquinhas de Israel, as festas que vocês celebram, celebra aqui para a gente. E o salmista diz lá no verso de número 4: como entoaremos o canto do Senhor em terra estranha? Como adoraremos o Senhor aqui, se a nossa identidade está confusa, amados? Como nós poderemos oferecer a Deus um louvor de qualidade, um culto de qualidade, quando nós chegamos na igreja com uma única expectativa: Deus vai atender os meus pedidos. Aqui está a lâmpada, e aqui dentro tem um gênio. Eu coloco o meu papel, esfrego, vai sair um gênio e vai realizar os meus pedidos. Às vezes nós, não estou dizendo que é errado, irmão, pelo amor de Deus, mas às vezes a nossa mentalidade está tão ruim que a gente chega a pensar isso: eu deposito e Deus realiza. Sabe por que a gente pensa às vezes isso? Isso às vezes é até incondicional, é até natural, a gente vai no automático fazendo isso, porque a gente não tem mais vida com Deus. Nós não sabemos quem é Deus para nós e quem nós somos para Ele. Nós perdemos as características originais, fomos desfigurados dentro da igreja, longe de Deus, dentro da casa, distante do Pai. Nós estamos vivendo tempos terríveis, terríveis. O Evangelho de João, no capítulo de número 1, no verso de número 6, diz assim, abre a sua Bíblia lá: Deus levantou um homem. João, Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Um homem na sua geração que fez a diferença. Deus está buscando esse homem hoje. Deus está buscando essa mulher hoje, para fazer a diferença também. João Batista não tinha mensagem de mel, não tinha mensagem de oba-oba. João Batista não tinha mensagem de
querido. Ele pregava a palavra: arrependa-te e volta, arrependa-se dos seus pecados e volte. Essa mensagem de João Batista é para mim, irmão. Essa mensagem de João Batista é para você, é para nós. Arrepender e voltar. A igreja bonita, mas às vezes nós estamos distantes, porque nós não nos envolvemos como deveríamos nos envolver, não com as coisas, mas com Deus. Adoramos de forma mecânica, dizimamos, ou quando dizimamos, é de forma mecânica, ou porque eu faço parte de um ministério, não é porque eu amo a Deus e amo obedecer ao meu Deus. Se der, se sobrar, eu dou o dízimo. Quantas vezes pensamentos, a nossa fé está naquilo que a gente enxerga, não é aquela fé que colocou Abraão, que colocou um monte de gente lá no capítulo 11 do livro de Hebreus. A nossa fé não é aquela fé de Abraão que chama a existência, lá no capítulo 4, no verso 17 da carta de Paulo aos Romanos, que chama a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Essa fé nossa está naquilo que a gente vê, está naquilo que quando a gente tira a carteira do bolso a gente pode comprar, está no limite do nosso cartão de crédito, e em quantas vezes o Mercado Livre pode oferecer a mercadoria que nós estamos querendo. A nossa fé está nisso hoje. A nossa fé está num emprego, está num lugar seguro. Sabe por quê? Porque nós deixamos de confiar. Quando a gente perde o nosso porto, a gente perde tudo. Sabe por quê? Porque nós não estamos arraigados em Deus. Nós estamos presos em coisas, matéria. A gente olha para Jó, eu não sei se você sente vergonha de você, eu sinto vergonha de mim. Quando eu olho para a história de Jó, e quando a gente lê na palavra Jó, Deus falando de Jó, para Satanás, irmão. Olha que capeta. Está vendo o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 4 virtudes incríveis na vida daquele homem. Satanás fala para Deus: deixa eu tirar a posse dele, quero ver se ele vai continuar íntegro, reto, temente a Deus e desviando do mal. Deus fala para ele: tira tudo. Satanás mata os 10 filhos de Jó, arranca todos os bens. O homem é como se ele deitasse rico para dormir e acordasse paupérrimo, extremamente pobre. Sabe o que Jó faz? Nada. Não blasfema, não amaldiçoa, não reclama, não rateia, como eu faço e você talvez faça também. Aí Deus fala assim, quando Satanás apresenta-se diante dele de novo: está vendo o meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deixa eu tocar na carne dele, o senhor vai ver se ele não blasfema. Sabe o que Deus fala, né? Poupa-lhe a vida. Faz o que você quiser, mas o coração dele não vai parar de bater. E aí Jó, quando ele começa a apodrecer, se encher de feridas, ele rasga sua roupa, senta, se cobre de cinza, e ele diz: nu eu vim, nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Sabe por que Jó faz isso, irmão? Porque ele sabe quem é Deus e quem ele é para Deus. Ele tem identidade, e eu e você às vezes titubeamos nisso. Não conseguimos às vezes ser firmes nas nossas decisões, porque a nossa identidade está suja.
A nossa digital não está bem clara para nós. É tempo da gente voltar a ser chamado de novo filho de Deus. Viste o meu servo Jó, servo de Deus. Nós queremos ser senhores, mas Deus quer que a gente seja servo, irmão. Jesus veio para nos ensinar isso. Se a gente tem um modelo para seguir, esse modelo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É tempo da gente repensar os nossos valores, os valores da igreja. É tempo da gente parar de negociar ali fora. É tempo da gente parar de andar na beira do abismo. Nós estamos fazendo isso todos os dias. Tem um abismo lá embaixo, e a gente fala assim: não, eu sou de Jesus, não vou cair, não vou cair, não vou cair. A gente está fazendo isso, brincando com a nossa própria vida, andando na corda bamba. Sabe por quê? Porque nós não confiamos em Deus, nós confiamos em nós mesmos. Em nós mesmos. Davi fala: povo único. Deus fala que nós somos o povo dele. Será que a gente tem agido como povo dele? Vamos falar de igreja. Sábado nós teremos um evento aqui na igreja, o 8º Dançando para o Rei. O 8º. Eu vou terminar daqui a pouquinho a mensagem. As meninas vão dançar uma música aqui. Não vai atrasar o culto, fica tranquilo, irmão. Você vai ver os gols do Fantástico. Se a tua preocupação for essa, vai dar tempo de você comer alguma coisa ainda. Vai chegar no horário na tua casa. Culto não vai atrasar. Os cultos na época do avivamento, eles não duravam 1 hora, 2 horas. Nos avivamentos que tinham, haviam cultos que chegavam a durar 3 dias, 4 dias, 1 semana, 24 horas direto, pessoas adorando, pregando, buscando a Deus, se arrependendo dos seus pecados. Os avivamentos eram assim. Nós temos a promessa de um avivamento, mas nós não conseguimos ver o avivamento. Sabe por quê? Porque o preço do avivamento para nós hoje tem sido barato. E eu disse para nós. A gente não vê milagre. Pouco se vê milagres. Ontem, alguém daqui acompanhou dias atrás aí na TV Tem, passou no jornal, 5 vereadores da Câmara de Iacanga foram destituídos porque se envolveram com prostituição. Alguém viu isso aí? Levanta a mão aí, por favor. Eu não assisti, mas nós ontem, um vereador de Iacanga, que estava com a gente, ele é o presidente da Juban, da nossa associação, o Rogério Tibilô, ele é vereador lá em Iacanga. Eles estavam em Brasília, e ele contou isso, e eu posso contar isso. Eles estavam em Brasília, e esses vereadores contrataram prostitutas para fazer uma noitada com eles. Tinha o Rogério num quarto e um outro vereador, eu acho que era amigo dele, junto. E no momento da noite, 2 prostitutas entraram no quarto. E ele é casado, o Rogério. E ele disse para nós que ele ficou de pé. E um dos caras que estavam juntos disse para uma das prostitutas: é ele. E ela foi para cima dele. Ele disse que armou a mão para dar um soco nela e falou: se você der mais um passo, eu te mato. Palavras dele: eu te mato. Eu saio preso, mas eu te mato. E ela deu um passo,
Ele falou: dá mais um, eu te mato. Sabe o que ela fez? Voltou e falou: eu sei quando um homem está falando a verdade. Sabe o que ele fez? Ó, vocês façam o que quiserem, eu estou saindo daqui, vou pegar um táxi e vou andar pela cidade. Eu pago do meu bolso o táxi para rodar. E quando vocês acabarem com a palhaçada, eu vou voltar para o hotel. E ele andou. E quando ele voltou, não tinha mais ninguém. Ele estava contando esse testemunho. Ele foi o único vereador que permaneceu na Câmara lá. Os outros foram destituídos. Quando ele contava isso ontem lá para nós, sabe o que me veio na mente e no coração? Vocês vão falar assim: grosso e insensível. Sabe o que me veio no coração? Não fez mais do que a obrigação de cristão. Não tem nada extraordinário no que ele fez. Eu ia falar para ele ontem, acabou passando, nós nem falamos. Mas ele não fez nada anormal de ter resistido àquilo lá. Nada. Ele fez o que um crente deve fazer. Apenas isso. Grosso, insensível. O cara é um super-herói de ter feito isso. Não. É um cristão autêntico e verdadeiro, que infelizmente está entrando em extinção. Se fosse um animal, estaria na lista ameaçados de extinção e teria uma foto lá. Não é. É nossa obrigação agir desse jeito, irmão. A identidade do cristão nos força a andar desse jeito, a resistir o diabo. E ele é isso, irmão. É o nosso papel. Ser luz nas trevas, ser sal para temperar o mundo. É a nossa obrigação. Não é deles. É nossa. Quando alguém oferecer um prato do diabo para nós, a nossa obrigação é não, dizer não. E depois, a gente não é digno de ser ovacionado quando a gente conta um testemunho desse. É obrigação nossa, mas a nossa identidade está tão deturpada, tão atrapalhada, tão atribulada, tão fora do normal, que a gente, quando ouve um caso assim, a gente fala, bota um S no peito, dá uma capa vermelha para ele, só falta voar. Pensa que é o super-homem. Não é, irmão. Não é. Ele seguiu o modelo de Jesus. Jesus, quando ele vai para o deserto para ser tentado, e eu termino aqui. Eu não sei por que eu faço esboço. Jesus, quando ele vai para o deserto, Satanás fala, está com fome? Aí, não é o Filho de Deus? Transforma a pedra em pão. Aí, quer ser famosão? Te dou tudo. Aí, Deus é com você mesmo? Pula do templo. Jesus não precisa provar nada para ninguém, meu irmão. Nós temos que provar hoje. E basta só a gente seguir os passos de Jesus. Só a gente seguir. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Prega a palavra. Nós vamos chegar, mesmo que a gente esteja às margens dos rios da Babilônia, nós temos que ter uma identidade. Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel, estavam na Babilônia, mas eles não foram corrompidos pelos costumes da Babilônia. Nós vivemos na Babilônia hoje, mas parece que está meio complicado hoje não ser igual aos babilônicos dali de fora. Está complicado. É tempo da gente voltar, irmão, a ser chamado de verdade filho de Deus.
É tempo da gente ir lá para o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 15, quando a gente estiver no chiqueiro, comendo comida de porco, tratando de porco. É tempo da gente deixar a ficha cair e saber que nós temos um pai e uma casa. É isso que nós precisamos fazer. Voltar para a casa do pai. Lá tem chuveiro que lava a nossa sujeira. Lá tem sandália para a gente pôr no pé, para não andar de pé descalço igual escravo. Lá tem anel no dedo, com um sinete, dizendo: meu filho faz parte da minha família. E na casa do pai, irmão, tem festa, tem bezerro para nós. É hora da gente voltar. Curva a tua cabeça onde você está. Eu quero pedir para as meninas se prepararem para dançar. Eu não vou fazer apelo para você vir aqui na frente, não. Eu sei que essa mensagem aqui, essa reflexão sobre essa crise de identidade, ela não vai mover muita gente aqui, não. Mas eu quero que ela mova o teu coração diante do seu Deus. É isso que eu peço. Essa é a minha oração, para que o Espírito Santo continue ministrando na tua vida. Você faça essa autoanálise. Você não precisa da gente, pastores, para ficar apontando os seus erros. Nós já temos os nossos erros para cuidar. Que o Espírito Santo fale com você e que você decida voltar. Lucas, o filho pródigo, decidiu. Ele falou: vou para a casa do meu pai, eu preciso voltar. Aqui não dá não. Não é meu lugar aqui. Eu preciso voltar. Presta atenção nisso, irmão. Sabe por que ele precisou voltar? Porque ele tinha saído. Ele conheceu. Nós conhecemos a igreja. Nós sabemos qual é a nossa conduta, ou deve ser a nossa conduta. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos o que não temos que fazer. E nós não precisamos ficar falando, chovendo no molhado, batendo na mesma tecla. É hora da gente agir. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos aonde você está, deixa as coisas acontecendo aqui. Fecha os teus olhos por um instante e comece a enxergar Jesus, de braços abertos para te resgatar, para te restaurar, para cuidar e para te moldar de novo e fazer com que a sua identidade seja restaurada. E você volte às práticas das primeiras obras, que o amor por Jesus queime no teu coração de novo. E aquilo que você faz hoje, que nós fazemos hoje, e mancha essa imagem, a gente pare de fazer. Espírito Santo, fala com a gente hoje. Que o Senhor possa nos moldar segundo o parâmetro e o padrão de Jesus. Seja feita a tua vontade. Nós cantamos isso hoje, nós oramos isso todos os dias, mas às vezes a gente não consegue praticar o que nós oramos. Fala conosco, Pai. Fala conosco, fala com cada um que está aqui, todos nós, que a gente saia nessa noite daqui desta igreja, entendendo o que precisa ser transformado e mudado em nós, em cada um de nós.